Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num mundo que, honestamente, parece saído de um conto de fadas. A arte rococó. O de um sonho, talvez. Ou de um sonho, sim. É um mundo de luxo, de prazer e de uma leveza quase impossível. Tudo isto pintado nos últimos anos de uma era que estava, bem, prestes a implodir. Uhum. Para esta nossa conversa, temos vários estudos sobre as pinturas mais famosas de artistas como Watteau, Boucher e, claro, Fragonard. E a nossa missão é tentar descodificar isto. O que é que estas cenas de amor e fantasia nos dizem sobre a aristocracia do século XVIII, que, no fundo, dançava à beira do abismo da Revolução Francesa? E eu acho que é mais do que uma janela. É quase um espelho. Mas um espelho distorcido. Eles não estavam a pintar a realidade como ela era. Não, claro que não. Estavam a pintar a versão da realidade em que eles queriam desesperadamente viver. É um vislumbre fascinante da mentalidade de uma elite no seu auge absoluto e, ao mesmo tempo, nos primeiros sinais do seu fim. É um ótimo ponto de partida. Então, vamos mesmo começar pelo princípio. O nome, Rococó. As fontes dizem que vem da palavra francesa rocaille, Sim, Rocaille. que se refere a decorações de grutas e jardins feitas com conchas, com pedras. Parece uma origem um bocado estranha, não é? Quase orgânica para um estilo tão sofisticado. Mas faz todo o sentido se pensarmos bem. A Rocaille era artificial, mas imitava a natureza de uma forma muito caprichosa, muito assimétrica. Ah, ok. E o Rococó faz exatamente isso na arte. Abandona as linhas retas, a simetria rígida do classicismo que veio antes, e em vez disso temos o quê? Curvas em S, em C, muito dourado, cores pastel. Rosas, azuis. Exato. Uma das fontes usa uma analogia que eu acho absolutamente perfeita. Descreve o rococó como um bolo cor-de-rosa enorme, coberto de glacé elaborado. É uma imagem mental fantástica. E não era só para pendurar na parede, pois não. A ideia era que este bolo se espalhasse por todo o lado. Era um estilo total, como dizem as fontes. Completamente. O critério decisivo era uma coisa: o prazer dos olhos. A arte tinha de ser agradável, secular, teatral, mas acima de tudo, agradável. E isto aplicava-se a um salão inteiro. Certo. Pensa, por exemplo, na Sala do Trono do Palácio de Queluz, cá em Portugal. As paredes, os tetos, os espelhos, os móveis. É tudo uma só peça. É tudo uma só experiência de opulência e fantasia. As linhas curvas de uma cômoda Luís XV ecoavam as curvas da decoração da parede. O objetivo era criar um ambiente imersivo, um mundo à parte. Um mundo à parte. E o tema central desse mundo era, claro, o estilo de vida deles. Da própria aristocracia. E é aqui que entra um artista-chave, Antoine Watteau. Ele basicamente inventou um género para pintar isto. A fête galante. Uhum. A festa galante. Exato. A sua pintura Peregrinação à Ilha de Cítara é talvez o ponto de partida disto tudo. Vemos estes aristocratas elegantíssimos, vestidos quase como para teatro, numa paisagem que é pura fantasia. E não é uma paisagem qualquer. Cítara era a ilha mítica onde nasceu Afrodite, a deusa do amor. A pintura está carregada de simbolismo. Há uma estátua de Afrodite, pequenos cupidos a brincar. É um cenário totalmente dedicado ao romance. Mas há uma ambiguidade na pintura que as fontes destacam e que eu acho fascinante. Ninguém parece concordar se as pessoas estão a chegar à ilha ou se estão de partida, de forma relutante. Pois, é verdade. Se olharmos da direita para a esquerda, vemos quase uma progressão, não é? Um casal ainda sentado, a conversar. Outro a levantar-se. E um terceiro já a caminhar para o barco, mas a olhar para trás com uma certa melancolia. O que é que isto nos diz? Diz-nos que o tema não é a chegada ou a partida, é o momento. O próprio momento fugaz do romance. É uma meditação sobre a natureza efêmera, do amor, da felicidade. E isto é crucial para entender o contexto. O Ancien Regime? O Ancien Regime em França. A nobreza vive numa bolha de privilégio, mas é uma bolha que está a menos de um século de rebentar. Há uma sensação de melancolia, de tempo que passa por baixo de toda aquela beleza. Estas pinturas são a fantasia de um modo de vida que, sem eles saberem, já tinha os dias contados. Ok, já percebemos o cenário. Luxo, lazer, uma certa melancolia, mas as fontes mergulham a fundo no tema do amor e parece haver ali algo mais atrevido,
mais picante do que simples piqueniques. Passava-se muita coisa, especialmente nos espaços privados. É aí que o rococó se torna mais explícito e mais brincalhão. E o exemplo supremo é, sem qualquer dúvida, o Baloiço, de Jean Honoré Fragonard. A história por trás desta pintura é incrível. É quase melhor que a pintura em si. É absolutamente fantástica. Um cortesão encomenda a pintura. E a instrução é espantosamente específica. Quer um retrato da sua amante num baloiço, a ser empurrada por um bispo, enquanto ele, o amante, está escondido nos arbustos, posicionado de forma a poder olhar por baixo do vestido dela. É de uma audácia tremenda para a época. Fragonard aceitou o desafio, embora tenha tido o bom senso de transformar o bispo numa figura mais anónima. Um homem mais velho. Talvez. Mas a essência do pedido está toda lá. O amante escondido, a olhar maravilhado, enquanto a jovem pontapeia o sapato cor-de-rosa na sua direção, num gesto de pura exuberância e, se calhar, um pouco de malícia. É incrível pensar nisto. Hoje seria o equivalente a um milionário encomendar um TikTok privado, mas numa pintura a óleo que demorou meses a fazer. A descrição era, ao mesmo tempo, tudo e nada. Exatamente. Isto diz-nos tanto sobre o universo privado da aristocracia, as suas próprias regras, a sua moralidade. Completamente escondida do mundo. Precisamente. E os símbolos reforçam essa ideia de segredo. Ali à esquerda temos uma estátua de Cupido a levar o dedo aos lábios, um gesto a pedir silêncio. Shhh. Isto não é para ser visto por todos. E a própria natureza parece cúmplice. A vegetação é tão luxuriante, tão densa e selvagem, que quase engole as figuras. É uma metáfora visual perfeita para a paixão avassaladora e incontrolável da cena. Essa paixão era real, ou pelo menos o desejo por ela. Mas a forma como era representada parece ser puro artifício. E talvez não haja melhor exemplo disso do que o retrato que François Boucher fez de Madame de Pompadour. É quase um manifesto sobre a construção de uma imagem. Sem dúvida. Nessa pintura, estamos muito perto dela. No seu tocador, no momento que devia ser íntimo, ela está a aplicar o rouge. Mas não há nada de verdadeiramente íntimo ali. Não de todo. A pintura é sobre a superfície. Os folhos cor-de-rosa do vestido, as rendas, as pérolas, o camameu no pulso com o retrato do amante, o rei Luís XV. É uma celebração do artifício. Mas espera, se a pintura é só sobre a aparência, sobre a persona dela, então estamos a olhar para o quê exatamente? Para um vestido caro e um rosto bonito. Onde é que está a pessoa? O rosto dela é tão liso, tão perfeito, que quase não parece humano. Essa é a questão central. O verdadeiro eu dela parece completamente inacessível. Uma das fontes faz uma comparação curiosa, mas muito certeira. Qual? Diz que o rosto dela, idealizado, quase infantilizado, parece o de uma personagem de animação japonesa. Não há psicologia, não há uma janela para a alma dela. A pintura não é sobre a sua personalidade, é sobre o seu papel. A sua performance como amante do rei e ícone da moda. A sua identidade está nos acessórios. Está nos acessórios, na roupa, na pose, não na expressão. É o triunfo da aparência sobre a essência. Essa pincelada mais solta, mais visível e a forma como as cores se misturam, que vemos tanto em Fragonard como em Boucher, parecem tão modernas, tão expressivas. Mas imagino que na rígida Academia Francesa do século XVIII pintar assim não fosse consensual. Não era nada consensual. Na verdade, isto estava no centro de uma enorme batalha dentro da Academia. De um lado, tinhas os Poussinistes, seguidores do pintor clássico Nicolas Poussin. Ok. Para eles, o mais importante era o desenho, a linha clara, a composição racional. Do outro, tinhas os rubinistas, seguidores de Peter Paul Rubens, que defendiam que a cor e a emoção eram o que realmente importava. E o rococó é a vitória de quem, então? É a vitória esmagadora dos rubinistas. A cor luxuriante de Watteau, a pincelada energética de Fragonard, tudo isso era um ato de rebelião contra a primazia da linha. Aliás, Fragonard tinha ganho o prémio máximo da Academia para pintar cenas históricas no estilo poussinista. A sério? Sim, mas abandonou essa carreira promissora. Ele percebeu que a sua liberdade e o dinheiro estavam nestas encomendas privadas, onde podia pintar mais rápido, com mais expressão e focar-se na cor e no movimento. Portanto, este mundo de fantasia,
pintado com cores vibrantes e pinceladas livres, não podia durar para sempre. E há uma história, que as fontes contam, que parece marcar o princípio do fim de forma perfeita. E envolve Fragonard e a nova amante do rei Luís XV, Madame du Barry. Exatamente. Ela encomenda-lhe uma série de 4 enormes pinturas. O tema era o progresso do amor. Era para o seu novo pavilhão de recreio. Fragonard entrega as obras e, para seu choque, ela rejeita-as. Devolve-as ao pintor. O que para um artista deve ter sido devastador. Mas porquê? O que é que aconteceu? O estilo dele já estava a passar de moda. É a teoria mais provável. O gosto estava a mudar muito, muito depressa. O novo pavilhão de Madame du Barry já não era rococó. Era construído no novo estilo que estava a emergir, o neoclássico. Ah, claro. Com as suas colunas retas, paredes sóbrias, referências à Grécia e Roma antigas. As pinturas exuberantes e curvilíneas de Fragonard simplesmente não encaixavam. Pareciam antiquadas. Já não estavam na moda. Basicamente. Outra teoria é que as figuras nas pinturas eram demasiado parecidas com ela e com o rei, o que podia ser visto como uma indiscrição. Seja qual for o motivo. É um momento muito simbólico. O rococó, o estilo da indulgência, do prazer, é literalmente rejeitado para dar lugar a algo mais sério, mais austero. Precisamente. E essa mudança de gosto foi impulsionada pelos filósofos do iluminismo, como Diderot. Eles começaram a atacar a arte rococó, a considerá-la imoral, frívola, um sintoma da corrupção da monarquia. E criou uma arte com um propósito. Exigiam uma arte com um propósito cívico que ensinasse virtudes republicanas. E foi exatamente isso que o neoclassicismo ofereceu. A severidade e a moralidade de pintores como Jacques-Louis David tornaram-se o estilo oficial da Revolução Francesa, que, claro, varreu do mapa tudo e todos que o rococó representava. Em resumo, então, o rococó foi o último suspiro glorioso de uma aristocracia que vivia numa bolha de prazer. Um estilo definido por cores pastel, temas de amor e uma leveza que, em retrospectiva, contrasta de forma quase violenta com a tempestade que se avizinhava. Exatamente. E isso deixa-nos com um último pensamento, talvez para reflexão. Sabendo que a grande maioria destas obras que discutimos eram encomendas privadas, feitas para decorar espaços íntimos, como quartos ou pequenos pavilhões de prazer, e não para serem exibidas em grandes galerias, como é que isso altera a nossa percepção delas? Serão apenas fantasias frívolas de uma classe condenada? Ou serão também um reflexo surpreendentemente honesto de uma busca privada pela felicidade e pelo prazer, longe das rígidas e sufocantes formalidades da vida pública da corte?